Quero dedicar o pequeno comentário de hoje a um aspecto da situação econômica que é a surpreendente reviravolta do debate econômico brasileiro. Antes da crise, prevalecia na mídia tradicional o ponto de vista de que o Estado brasileiro estava quebrado e que era urgente reformá-lo. Agora, esse mesmo Estado, como eu já tive a ocasião de mencionar aqui, é chamado pelos economistas liberais, de forma enfática, a salvar a economia com ampliação fenomenal do gasto. Como dizia o economista canadense John Kenneth Galbraith, o humor é uma ferramenta indispensável para a análise econômica, porque grande parte do comportamento econômico e dos economistas é simplesmente ridículo, né? A ortodoxia de galinheiro que passa aqui no Brasil por sabedoria econômica, vinha pregando algo que era errado em si mesmo, mas que se torna escandalosamente impróprio na crise e eles próprios rapidamente mudaram de posição. Então hoje há um consenso sobre a estabilização da economia, sobre a necessidade de ampliar gasto e ampliar o estoque de moeda, para evitar que a economia caia numa grande depressão. Mas esse consenso, ele tende a deixar em segundo plano outras questões essenciais, por exemplo, a questão distributiva, que é sempre muito importante numa economia como a brasileira, numa sociedade como a brasileira, em que há uma enorme concentração de renda e de riqueza. O risco que se corre, no meu entender, é que a crise, não só a crise em si, que já tende por si mesma a agravar a concentração de renda pelo efeito que produz em termos de desemprego e de queda de rendimentos do trabalho, mas as medidas tomadas para fazer face à crise, de ampliação do gasto, de ampliação do estoque da moeda, acabem resultando numa socialização de prejuízos e numa concentração adicional da renda e da riqueza nesse país. Por que eu digo isso? Porque não há transparência, não há um entendimento adequado, a opinião pública está alarmada com a pandemia, tem dificuldade de entender, se vê frequentemente distraída pelo comportamento aberrante do presidente da República, não consegue acompanhar o que o governo está fazendo no detalhe, que é onde, como se sabe, mora o diabo, né? Então nós temos que prestar muita atenção quem está recebendo os recursos adicionais do setor público, quem está sendo beneficiado, a quem se destinam os gastos públicos e os recursos injetados pelo Banco Central. É muito importante que isso seja feito porque uma coisa é certa, no pós-crise a dívida estará muito maior do que quando começou a crise. Quando começou a crise, finalzinho do ano passado, início deste ano, a dívida pública bruta do setor público brasileiro era da ordem de uns 75% do PIB. Não me espantaria que ela chegasse em breve a se aproximar de 100% do PIB, em função das medidas necessárias ao combate da crise e a própria queda do PIB, que é inevitável, numa medida muito significativa, pelo menos no ano de 2020. Então, a relação dívida pública-PIB pode passar de 75% para algo próximo a 100% do PIB depois da crise. Então, é muito importante que as medidas tomadas durante a crise sejam eficientes em termos de sustentação da demanda e justas em termos da sua distribuição social. Ora, certas providências são muito importantes. Por exemplo, aumentar as transferências e os programas sociais, porque aí você coloca dinheiro na mão dos necessitados e daqueles que vão gastar rapidamente o recurso recebido. Se você, por outro lado, bota esses recursos na mão de pessoas de alto rendimento e de alta riqueza, a tendência é que os recursos fiquem parados, não sejam imediatamente gastos. Então, medidas que favorecem os setores de baixa renda são socialmente importantes, mitigam o problema da pobreza e da concentração de renda que a crise fatalmente tende a produzir, mas elas também são mais eficazes em termos de sustentação da demanda agregada, que é outra medida urgente. Ora, a economia, você sabe, era conhecida no século XIX como a ciência sombria, the dismal science, né? Então é raro que se encontre na economia, no campo da política econômica, a oportunidade de matar dois coelhos com uma cajadada. E é isso que, por exemplo, oferecem os programas sociais. Auxiliam na sustentação da demanda e melhoram ou impedem uma piora muito grave da distribuição de renda numa crise como a atual. Todos esses temas são muito complexos, suscitam muita controvérsia entre a economia. Eu me permito sugerir àqueles que querem saber mais sobre essa temática que consultem, por exemplo, o meu livro que eu publiquei no final do ano passado, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, e também o meu site na internet, que é www.nogueirabatista.com.br, e o canal do YouTube, meu canal do YouTube, que é youtube.nogueirabatista.com.br. Ali vocês encontram várias informações adicionais sobre essas polêmicas e sobre esses problemas de natureza econômica e política.